Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou contar uns causos que acontecem na vida de um motorista de ônibus. Eu tenho 33 anos e já faz uns 8 que eu tô no volante. E vou te falar, uma coisa é certa: quando o ônibus tá vazio, a gente sempre sente que tem mais alguém ali com a gente. A primeira história que eu vou contar aconteceu quando eu ainda era cobrador. Era final de linha, ônibus quase vazio. Entrou um senhor, bem simples, e pediu para eu avisar quando chegasse perto de um centro espírita que tinha ali na região. Beleza. Faltando um ponto pro lugar, eu olhei para trás e só tinha ele no ônibus. Eu avisei: Senhor, é no próximo ponto, tá? Ele só balançou a cabeça, confirmando. Chegando perto do ponto, vi que ele não deu sinal. Achei estranho. Olhei de novo para trás e... cadê o homem? Não tinha mais ninguém no ônibus. Ninguém. Eu cutuquei o motorista. Cara, o passageiro sumiu. Ele me olhou com aquela cara de você tá maluco? Mas parou o ônibus. Ele não abriu as portas, pulou a catraca e foi lá no fundo conferir. Voltou branco, não tem ninguém mesmo. A gente ficou sem entender nada, mas seguiu viagem. Na volta, já indo pro terminal, só eu e o motorista no carro, começamos a ouvir umas batidas nos bancos, lá no fundão. Pá, pá, pá. Um barulho seco, como se alguém estivesse batendo com a mão. Eu gelei, gritei pro motorista: para o ônibus! Para o ônibus! Ele parou e eu, como a pessoa corajosa que sou, pulei a catraca na mesma hora e fui sentar no primeiro banco, colado nele. Não ia ficar sozinho lá atrás, de jeito nenhum. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi ir contar pro encarregado. Fomos ver as imagens das câmeras de segurança. E adivinha, justamente na viagem que tudo aconteceu, a gravação deu uma interferência, uma falha. A imagem simplesmente sumiu e voltou. A gente se olhou e a única coisa que conseguiu falar foi: bom, pelo menos o fantasma pagou a passagem. Outra vez, já como motorista, eu tinha 1 hora de intervalo para jantar. A garagem era longe, então eu decidi tirar um cochilo no fundo do ônibus, que estava parado. Apaguei. De repente sinto alguém me balançando, me chacoalhando forte, e uma voz falando: acorda, você vai atrasar a partida. Eu dei um pulo, sentei na hora, olhei em volta. Ninguém. O ônibus estava completamente vazio e silencioso. Aí que vem a parte esquisita. Uns 5 anos antes disso, um colega nosso, um motorista muito querido por todos, tinha tirado a própria vida perto da garagem. Ele tinha um zelo, um amor pelo ônibus que ele trabalhava, que era fora do normal. Era o carro dele. Depois que ele faleceu, começaram a acontecer umas coisas estranhas com aquele ônibus específico. Às vezes, o motor ligava sozinho no meio da noite. Quem pegava o carro dele para trabalhar, quando ficava sozinho, jurava ver vultos passando pelo retrovisor. Coisa de arrepiar. Até hoje eu coloco na minha cabeça que foi ele quem me acordou naquele dia. Na nossa profissão, se a gente atrasa uma partida, mesmo que seja por poucos minutos, a gente é punido, leva advertência. E naquele dia, alguém ou alguma coisa me acordou bem na hora. Talvez ele só estivesse cuidando para que outro colega de profissão não se desse mal. E para fechar, tem a história do ônibus. Essa é a mais pesada. Nesses 10 anos que eu trabalho na mesma empresa, aconteceram 3 acidentes com morte, envolvendo nossos ônibus. O primeiro foi um rapaz que se jogou na frente do veículo, em um ato de desespero. O segundo, uma senhora idosa que tropeçou na calçada
e, por uma infelicidade do destino, caiu bem debaixo do ônibus que estava saindo do ponto. O terceiro foi um motoqueiro. Numa curva, ele perdeu o controle da moto e foi parar embaixo do ônibus. Agora, pensa comigo, a nossa garagem tem mais de 100 ônibus, mais de 100, e esses 3 acidentes fatais, ao longo de vários anos, aconteceram com o mesmo ônibus, o mesmo carro. Depois do último acidente, o do motoqueiro, o pessoal da diretoria ficou assustado. A fama do ônibus já estava correndo a garagem toda, ninguém mais queria trabalhar com ele. A empresa decidiu então desativar o veículo. Tiraram de circulação e venderam como sucata. Então é isso. A vida na estrada e na garagem tem dessas coisas. Sentir presença, ver vulto de canto de olho, ouvir barulho quando não tem ninguém. Pra gente que vive sozinho, dentro de uma máquina dessas por horas a fio, acaba se tornando normal. É parte do nosso dia a dia. Se você também tem alguma história assim, seja na estrada, no trabalho ou em casa, deixa aí nos comentários. Eu vou adorar ler. A gente se vê na próxima. Um abraço e se cuidem.